Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos falar do hexágono inscrito a uma circunferência. Vamos determinar a área desse hexágono, o seu perímetro, bem como a imagem dos arcos que o determinam na circunferência. Então, vamos nessa! Aqui nós podemos observar o hexágono ABCDEF de centro O. Esse hexágono, observamos aqui 6 lados, né, iguais, e esse hexágono ele é interno a uma circunferência de centro O, e observe que todos os vértices desse hexágono eles tocam nessa circunferência. Portanto, quando a gente encontra uma situação desse tipo, nós entendemos que o polígono ele está inscrito à circunferência. Então, o vértice A ele é a imagem do número real 0. Então, isso aqui é uma primeira informação. Uma segunda informação é como aqui nós estamos lidando com o ciclo trigonométrico, o raio dessa circunferência tem que ser igual a 1. E aí, na letra A, ele quer saber os demais vértices, né, desse hexágono, quais são as imagens, né, desses números reais. Isso dentro do intervalo de 0 até 2π, fechado no 0 e aberto aí no 2π. Então, nós vamos dar aqui uma volta completa na circunferência. E na letra B, ele quer saber qual é o perímetro e qual é a área desse hexágono, ok? Então, a imagem aqui de A, como ele coloca, né? Essa imagem ela é 0, assim como ele determina aqui nesse setor onde nós destacamos, né? Então, o vértice A é a imagem do número 0. Ele quer saber a mesma coisa para B, C, D, E e F. Bom, então nós entendemos que antes de tentar responder a letra A ou a letra B, nada mais adequado do que nós compreendermos como que funciona a construção desse hexágono. Para isso, nós vamos utilizar o software GeoGebra. Vamos lá? Bom, então aqui nós temos o software GeoGebra, aqui está determinado o plano cartesiano. O nosso hexágono está inserido em uma circunferência de raio 1. Então, eu estou ampliando aqui a figura. E aí nós vamos fazer uma circunferência com centro e raio fixos, né? Então, o centro aqui vai ser no ponto O e o raio igual a 1. Então, aqui está a nossa circunferência de A até 1 no eixo X, até 1 no eixo Y, para a direita, para cima. Para a esquerda, você tem aqui o menos 1. E para baixo, você tem aqui também o ponto menos 1. Então, o raio aqui sempre está sendo igual a 1. Para construir o hexágono, nós vamos determinar os pontos de interseção aqui do eixo X com o círculo. Então, percebe que apareceu aqui os pontos B e C. E aí nós vamos determinar o ponto médio de A até B. Ele está chamando aqui de ponto D. E de A até C, ele chama aqui de ponto E. Nós agora vamos traçar duas perpendiculares ao eixo X, passando pelos pontos A e D. Então, reta perpendicular a X passando por D, reta perpendicular a X passando por E. E aí nós vamos determinar essas interseções dessas retas perpendiculares com a circunferência. Então, novamente, vamos chamar aqui o ponto de interseção, circunferência, com a primeira perpendicular, que determina os pontos G e F, circunferência com a segunda perpendicular, que determina os pontos I e H. E aí, como a nossa figura está assim, um pouco poluída, né, e nos interessava só os pontos, vamos ocultar algumas coisas aqui. Por exemplo, FG, esse eixo também cartesiano, eu não preciso mais dele. Esses pontos D e E também eu não vou mais precisar, então vamos aqui ocultar. E vamos usar a mesma nomenclatura que está na questão. Então, botão direito, renomear, ponto A, B, vamos renomear todos aqui. Ponto C,
ponto D, ponto E e ponto F. E aqui o centro nós vamos chamar de ponto O. O que representa a origem. Vou só colocar aqui esses pontos do lado de fora. E aí, por que a gente fez tudo isso? Porque com esse procedimento de construção, a gente garante que todos os lados do hexágono vão ser iguais, né? Porque aqui é um hexágono regular, então todos os lados são iguais. E aí agora vamos construir o nosso hexágono, ligando aqui os pontos A, B, C, D, E, F e A. E aí nós temos a nossa figura em questão, tá? Vou colocar aqui o O aqui no centro, tá? E daí nós vamos traçar os segmentos que representam os raios, porque eu vou representar essas medidas. Então vamos colocar aqui todos os raios. Nós já sabemos que todos esses raios eles devem ser iguais a 1, porque a figura partiu de uma circunferência de raio igual a 1. E vamos determinar esses ângulos, né, que estão aqui internos. Porque o que acontece? Como uma volta completa corresponde a 360 graus, e você dividiu aqui em 6 partes iguais, 360 dividido por 6 é igual a 60. Isso quer dizer que cada ângulo desse vai ser igual a 60 graus. Então, vamos representar essas medidas aqui. No caso, são medidas reais, tá? Então, esse é o valor mesmo do ângulo na figura. Eu vou representar aqui todos. Alfa, beta, vamos reposicionando logo. Próximo ângulo, chamo aqui de θ. Mais uma letrinha grega, que talvez vocês não conheçam, mas já já a gente vai dizer o nome dela. E finalmente o último ângulo. Então essas são as medidas aí reais desses ângulos. Vamos determinar agora a medida dos raios, né? Vou medir só alguns, porque nós já sabemos que todos medem uma unidade. Então, da origem até A tem que ser igual a 1, da origem até B também tem que ser igual a 1. Se você quiser, você pode até continuar, mas é claro que todos os resultados devem ser iguais a 1. Isso aqui a gente já sabia. O que eu quero que vocês compreendam, e daí essa que é a parte mais legal, é que é o seguinte. Se você olhar, por exemplo, aqui, só para o triângulo AOB, então eu vou destacar aqui esse triângulo AOB. Vou colocar ele com uma cor diferente aqui, só para destacar. Vamos colocar aqui de azul, né, que é a nossa corzinha de sempre. O que acontece? Você percebe que esse triângulo ele possui dois lados iguais. Bom, se ele possui dois lados iguais, OA e OB, que representam aqui o raio da circunferência, significa que esses dois ângulos da base, eles também são iguais. Consequência, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e um dos ângulos aqui, que é alfa, é igual a 60, significa que está faltando 120 para você dividir em dois ângulos que são iguais. Logo, 120 dividido por 2 vai ser igual a 60. Isso quer dizer que quando eu determinar as medidas desses dois ângulos, você vai chegar ao valor de 60 graus. Então, vamos fazer isso. O, B, A tem que dar 60, bateu. E por último, B, A, O, que também vai ter que dar 60. Então, bateu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, inicialmente, o meu triângulo, que tinha só dois lados iguais, portanto, isósceles, na realidade, como ele tem três ângulos iguais a 60, ele terá três lados iguais. E aí, quando eu determinar a medida AB, esse valor tem que ser igual a 1.
Portanto, nós estamos lidando com um triângulo equilátero, né? E isso é importante porque, na realidade, o que é um hexágono regular? Se você ampliar esse entendimento, o hexágono regular nada mais é do que a junção de 6 triângulos equiláteros. Então, o que você compreender para um, é só você multiplicar por 6, que aí você tem a compreensão geral. Tudo bem? E, finalmente, nós vamos falar aqui do arco. Por exemplo, de A até B, seguindo a curvatura. Vamos determinar aqui o arco AB, porque para responder a letra A, a gente precisa analisar essa questão do arco. Então, nós vamos construir aqui um arco circular. Então, aqui vamos marcar o centro e vamos pegar aqui de A. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou conseguindo caminhar aqui por cima e eu vou já destacar. Até B. Então, mais abaixo ele representa o valor desse A. Vê que ele está chamando aqui de P igual a 1,05. E é justamente essa medida que a gente vai discutir mais à frente. Vamos mudar aqui a cor para você ver melhor. Então está aqui o azul e a linha eu vou botar um pouco mais grossa, né, para você ver melhor aqui o arco. Então aqui você tem um arco AB, e se eu quiser que apareça essa medida, tem que bater com o valor que está aqui embaixo, 1,05. Então vamos pedir aqui a medida. E aí eu paro aqui em cima, e esse é o comprimento do arco, né, 1,05, que nós vamos já entender como que a gente calcula isso, tudo bem? Então, esse é o processo de construção no GeoGebra e vai nos auxiliar a compreender o que a gente tem que fazer em seguida, beleza? Então, vamos voltar aqui para os slides. Ok, então aqui no slide eu estou só representando novamente a figura que foi construída no GeoGebra e daí eu queria só chamar a atenção para algumas letras gregas, né, que talvez vocês não conheçam, né? Então aqui nós temos o alfa, né? Você faz assim a leitura, beta e gama. Então, certamente essas letras vocês já estão acostumados, né? E as outras que apareceram, está aqui a leitura. Delta, epsilon e zeta. Tá? Então, essas são as 6 letras gregas que apareceram aqui na nossa construção. E aqui eu estou destacando esse triângulo, né? Equilátero. Nós já provamos que ele é um triângulo equilátero. Então, o triângulo AOB, ele é equilátero. Como a gente já provou, né? Bom, então, como nós dissemos, né? Se você tem um triângulo AOB, que ele é equilátero, então eu vou só representar aqui essa medida, tá? Então, nós já sabemos que esse AB ele é igual a 1. Então, todos os ângulos aí medem 60 graus, mas eu só preciso de um para resolver a área desse triângulo equilátero, para poder com isso chegar até a área do hexágono. Então, eu vou representar aqui a altura desse triângulo equilátero. Então, vamos marcar aqui na régua o ângulo de 90 graus, tá? E vamos traçar aqui a altura desse triângulo equilátero. Então, aqui será... Vou guardar aqui a régua. Então, aqui nós teremos o ângulo de 90 graus. Isso aqui eu vou chamar de H, que representa a altura. Então, ora, se tu olhar só para esse triângulo, aqui eu vou chamar de ponto M, tá? Ele representa o ponto médio, e esses dois segmentos são iguais. Então, se tu olhar só para esse triângulo da esquerda, que é o BOM, é o triângulo BOM, triângulo bom, né? O que é que vai acontecer? Com relação ao ângulo alfa de 60 graus, H ele é o cateto oposto e OB ele é a hipotenusa. Logo, o seno de 60 graus vai ser H dividido por 1. Como o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, e isso é igual a H sobre 1, quer dizer que H é igual a
raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, por que eu fiz isso? Justamente porque agora, já que você tem a altura desse triângulo equilátero, e para calcular a área de um triângulo qualquer, no nosso caso, nós vamos calcular a área do triângulo agora AOB. Nós vamos pegar a base dele, que é AO, vezes a altura, que é BM, e vamos dividir por 2. E daí, nós vamos ter que AOB vai ser a medida da base, que é o raio, né, que é igual a 1, vezes a medida dessa altura, que é raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. E aí você vai ter aqui uma divisão de fração, né? Você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí a gente chega aqui a OB é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, isso é a área de um triângulo equilátero. Só que nós sabemos que o hexágono, que eu vou chamar aqui de A6, vai ser justamente 6 vezes a área desse elemento A ou B. Porque a gente já viu no GeoGebra que essa figura se repete 6 vezes. Logo, a área do hexágono será 6 vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. E aí a área do hexágono vai ser 3 raiz de 3 sobre 2, porque eu simplifiquei aqui 6 e 4, eu dividi aqui por 2, então a gente chega a esse resultado. E aí você pode concluir aqui chamando de UA, né, que seria unidade de área, já que não há uma unidade especificamente definida. E aí para calcular o perímetro, né, é mais tranquilo, porque o perímetro ele representa a soma dos lados de uma figura. Como o lado desse hexágono nós já sabemos que é igual a 1, você vai pegar esse 1 e somar por ele mesmo 6 vezes, ou então você vai fazer aqui 6 vezes 1, que é muito mais fácil. Então o perímetro vai ser igual a C6, né? O C, que seria agora a unidade de comprimento representada. Então, representando aí a soma de todos os lados. E aí nós acabamos de resolver a letra B, que pede a área e o perímetro. Vamos agora partir para a letra A, que vai analisar a curvatura da figura sobre a questão dos vértices desse hexágono determinando a imagem. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso slide, né? E o que é que está acontecendo? A ideia é que nós vamos pegar aqui esse elemento que está em vermelho. Eu estou passando aqui o pincel sobre ele e ele está ficando verde, né? Isso aqui é uma estrutura curva, né? Que para você medir isso com a régua ficaria muito difícil. E o que é que acontece? Se você pegar essa estrutura curva e esticar, você vai obter justamente esse segmento aqui azul que está destacado. Então, o que é o comprimento de um arco? É o que seria esse arco se você esticasse, né, essa figura. E assim, para você calcular o comprimento de uma circunferência toda, né, nós já sabemos que você utiliza a fórmula 2π vezes r. Mas não é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, porque nós não queremos o comprimento de uma circunferência toda. Nós só queremos pedaços dela. E aí, para isso, eu vou pegar aqui essa aplicação do GeoGebra, que está aqui à direita, e vou mostrar para vocês como é que funciona o comportamento de rotação dessa figura no plano cartesiano. Então, vamos aqui para o GeoGebra. Bom, então aqui estamos, né? Só recapitulando, nós temos uma circunferência de raio igual a 1. Você observa aqui, ó, de A até B', né? Isso aqui vai de 0 até 1, portanto, o raio dele é igual a 1. E aqui vocês estão vendo um controle deslizante em que o n está começando com 0. O que é que significa isso? Nós vamos fazer agora essa circunferência caminhar de 0, da origem, até 2π, porque foi assim que a questão pediu. Então, se vocês olharem aqui no eixo y,
vocês observam os números 1, 2, 3, etc. Mas no eixo X, você observa que eu estou representando em radianos. Então, você tem aqui 0 rad, π sobre 2 rad, π, 3π sobre 2, até chegar em 2π. Porque a gente só vai analisar uma volta completa, como a questão pediu. Então, primeiro, eu vou mostrar a circunferência se movimentando sobre o eixo X. E aí depois eu explico a parte numérica. Então, dá uma olhadinha aqui quando eu movimento. Eu vou me movimentar bem devagar. Então, percebe que é como se eu tivesse feito um corte na figura e aí ela vai girando sobre o eixo X até efetuar uma volta completa e parar no 2π. Ou, se vocês quiserem entender de uma outra forma, isso é como se fosse a roda de uma bicicleta e à medida que ela vai girando, ela vai deixando uma marca sobre o solo e quando essa roda der uma volta completa, ela percorreu o comprimento todo de uma circunferência. Beleza? Em termos agora numéricos, quando eu chego aqui, por exemplo, no n igual a 0,25, quando eu chego no n igual a 0,25, é como se eu tivesse girado ou me movimentado 1/4 de circunferência. Como a circunferência toda é 360 graus, que é a mesma coisa que 2π, 2π dividido por 4 é a mesma coisa que π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então, justamente por isso que esse ponto aqui é o π sobre 2. E aí eu vou fazer aparecer aqui o ponto B, que é onde ele para no eixo X. Então, bate com π sobre 2. Então, significa que você andou sobre o arco π sobre 2. E isso é justamente a imagem que a gente está querendo na letra A. Então, o ângulo que você se movimenta tem que corresponder àquilo que você anda no arco. E se eu quisesse saber esse valor sem ser com esse número π? É só lembrar que π é 3,14. E aí é só dividir 3,14 por 2, e aí você vai descobrir o tamanho desse arco como se ele tivesse uma linha reta. Ok? Continuando. Vamos andar mais π sobre 2. Então, se eu estava no 90 graus e andei mais 90 graus, significa que eu andei a metade de uma circunferência, que é 0,5, né? E parei no ângulo π, porque π sobre 2 mais π sobre 2 é a mesma coisa que 2π sobre 2. E aí você cancela 2 com 2 e sobra π. Então, vamos andar mais um pouquinho. Então, nós vamos andar até o 0,5. Até o 0,5 significa que eu andei a metade, ou seja, 1/2 de uma circunferência. Consequentemente, eu tenho que parar no π. Porque se eu estava em π sobre 2 e andei mais π sobre 2, eu já andei π metros, por exemplo, ou π unidades de comprimento da minha circunferência. Se eu andar mais π sobre 2, eu vou parar no 3π sobre 2, e isso vai corresponder a 0,75, ou seja, 3/4 de volta. E, finalmente, se eu andar mais π sobre 2, eu vou dar uma volta completa. Por isso que o n é igual a 1, isso significa uma volta completa, e uma volta completa significa que você andou 2π unidades de comprimento. Beleza? Mas entenda, eu analisei andando 90 graus. Nós agora vamos para a nossa figura, que é o hexágono regular, que sugere que nós estamos andando a cada movimento do arco 60 graus. Lembra que aquele ângulo interno central do hexágono valia 60. Então, nós temos que nos basear por ele. Portanto, vamos voltar aqui para o nosso slide. Bom, e aí agora nós vamos fechar a questão, né? Então, para o caso da letra A, nós já sabemos que a imagem é igual a 0, né? A questão já disse isso. E nós vamos descobrir aqui qual vai ser a imagem para a letra B. Lembrando, esse ângulo ele vale 60 graus, né? 60 graus, vou fazer aqui do lado, 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3, né?
π sobre 3 rad, né? Π sobre 3 radiano. Lembrando que como π é igual a 180, 180 dividido por 3 é igual a 60. Isso quer dizer que se eu estou aqui nesse ponto, cuja imagem é zero, e andei aqui sobre esse arco π sobre 3, né, que é o tamanho dele, significa que nesse ponto B, você parou em que imagem? Na que era antes, que era 0 rad, mais π sobre 3. Então, você vai ter aqui 0 mais π sobre 3. Portanto, π sobre 3. Legal? Continuando. Se tu estava aqui no π sobre 3 e aqui novamente é 60 graus, quer dizer que você vai andar novamente π sobre 3. Porém, não se esqueça que você agora está na posição B. Então, em que imagem você vai cair na posição C? Você vai cair na posição π sobre 3, que é o que você estava antes, mais π sobre 3, que foi o que você andou. Portanto, a sua imagem será agora 2π sobre 3. Beleza? Continuando. Você agora está no ponto C. E aí você vai andar mais 60 graus. No arco, significa que você vai andar sobre essa posição. E continua do mesmo tamanho, porque tudo é igual a 60. Portanto, você vai andar mais π sobre 3. Isso quer dizer que qual será a imagem de D? É claro que será 180, né? Nós já estamos vendo que isso aqui é zero, e você deu meia volta, esse valor tem que ser 180. Então, vamos provar. Qual era a posição anterior de C? Está aqui, 2π sobre 3. E aí você andou mais π sobre 3. Logo, denominador igual, né? Você repete o denominador, soma o numerador, vai dar 3π sobre 3. E você pode simplificar aqui o 3, sobrando apenas π, que já era o esperado. Então, você parou aqui no ponto D. E aí, agora, você andou mais 60 graus, né, novamente, que é a mesma coisa que π sobre 3. Logo, qual vai ser a imagem aqui em E? A imagem em E vai ser aonde você estava antes, que era π, mais π sobre 3. Logo, fazendo MMC, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 4π sobre 3. E, finalmente, né, você está aqui na posição E, vai andar mais 60 graus sobre esse arco de E até F, que continua π sobre 3. E aí, qual vai ser a imagem de F? Vai ser onde você estava antes, que era no ponto E, ou seja, 4π sobre 3, mais π sobre 3. E isso será igual a 5π sobre 3. E aí a gente conclui a questão com todos os elementos. Lembrando que aqui tudo você estaria representando por uma estrutura de radianos, né? Então, se você quiser saber o tamanho dele em linha reta, você poderia substituir aqui o π por 3,14, né? E dividir por 3. Aqui mesma coisa, 2 vezes 3,14 e dividir por 3. Esse aqui é o próprio π, que é 3,14, e assim sucessivamente. Então, você poderia descobrir o tamanho dessa imagem como se fosse uma representação em linha reta. Então, é isso que a letra A queria, e espero que vocês tenham entendido. Valeu! Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido a questão. Vocês verificaram que o GeoGebra é uma ferramenta que nos auxilia muito nas resoluções de problemas, né? E deixa a resolução muito mais bacana, muito mais dinâmica. Então, caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, divulgue o vídeo para os seus alunos, para que mais pessoas possam ter acesso a vídeos de educação de qualidade. Um abraço e até a próxima.